Afinal, quais são os projetos que são efetivamente incentivados para fins da lei do bem? Essa é uma dúvida muito comum que a gente escuta aí pelos corredores das empresas. Muitas empresas elas têm interesse em tomar o benefício da lei do bem, ou elas até já tomam o benefício, mas elas têm uma dificuldade de poder entender quais são os projetos que são elegíveis ou que não são elegíveis. E aí aqui a gente vai trazer um pouco do que é o conceito de inovação tecnológica para fins da lei do bem, como que a lei do bem ela também se conecta, por exemplo, com o Manual de Frascati, Manual de Oslo, que são manuais internacionais, e entender um pouco mais no detalhe como que essa avaliação pode ser feita dentro das empresas, né? Então, trazer aqui algumas perguntas-chave que podem te ajudar a identificar se um projeto ele é elegível ou não. Então, quando a gente fala em inovação tecnológica para fins da lei do bem, o conceito que o benefício traz, ele é muito próximo do conceito que a gente tem olhando para Manual de Oslo e para Manual de Frascati, que é basicamente novos produtos, novos processos e novos serviços, ou produtos, processos e serviços aperfeiçoados que gerem, né, um aumento de desempenho, um aumento de eficiência, de qualidade e que aumentem a competitividade da empresa. Então esse é o conceito básico que a gente tem. E aqui a gente já tem uma informação muito importante que quebra muito do paradigma do que muita gente pensa com relação ao benefício. Tem muitas empresas que não tomam o benefício da lei do bem porque pensam que não desenvolvem inovação. Mas elas acham que não desenvolvem inovação porque a inovação que está na cabeça delas é aquela inovação disruptiva. É desenvolver algo novo para o mercado ou para o mundo que ninguém nunca viu e que ninguém conhece. Isso é um conceito de inovação, mas não é o único conceito. E quando a gente olha para a lei do bem, a amplitude do que pode ser incentivado, ela é muito maior do que só a inovação disruptiva. Então, olhando para esse conceito de produto, processo e serviço, a gente pode estar falando desde o desenvolvimento efetivamente de um produto, processo e serviço novo, mas a gente também pode incentivar projetos que sejam de melhoria incremental. Por exemplo, um produto em que você desenvolve uma funcionalidade nova, isso também é elegível. E o que é mais importante para a gente quebrar um pouco desse paradigma da invenção da roda, da inovação disruptiva, é que esse desenvolvimento novo ou essa melhoria incremental, ela não precisa ser nova ou aperfeiçoada para o mercado mundial ou para o mercado nacional. Basta que ela seja nova ou aperfeiçoada para a empresa. Então, projetos que eventualmente você conhece um setor diferente do seu que desenvolve, ou até mesmo um concorrente da sua empresa que desenvolve, ou que o mercado internacional está fazendo, mas que a sua empresa não tem aquele produto, não tem aquele processo, não tem aquele serviço, e ela precisa fazer um esforço de pesquisa e desenvolvimento para implementar, porque ela não tem o know-how, não tem o conhecimento de como fazer aquilo, isso pode ser um projeto que tem grande potencial de ser incentivado para fins da lei do bem. Então, aqui é muito importante, olhos abertos para novos produtos, novos processos, novos serviços, ou melhorias incrementais nesses 3 âmbitos, e de algo que tenha impacto ou para o mercado mundial, ou para o mercado ou para o setor nacional, ou para a própria empresa. Tudo isso é conceito de inovação tecnológica dentro da lei do bem. E aí muitas empresas, né, quando a gente traz um pouco desse conceito, falam, nossa, mas então, com certeza eu tenho uma lista enorme de projetos que eu faço aqui, porque hoje em dia, principalmente com a revolução tecnológica, com a IA, com tudo que a gente tem, a gente sabe que existe muita inovação sendo feita dentro das empresas, né? Muitas melhorias de processo, automações que são construídas, fluxos novos de trabalho, tem uma série de inovações sendo feitas. E aí que vem a provocação. Apesar desse conceito todo de inovação tecnológica, não é a inovação em si que é incentivada para fins da lei do bem. Não é a inovação. É, na verdade, o conhecimento que é gerado e o risco tecnológico que é superado dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento para viabilizar aquela inovação. Então, o que a lei do bem incentiva não é a inovação como fim, é o processo que foi feito para se chegar àquele resultado de inovação que se propõe. Então, trazendo um exemplo muito simples aqui para vocês.
A gente pode ter projetos, por exemplo, que eles têm como objetivo automatizar alguns fluxos de processo internamente dentro da empresa. Isso é muito comum. Se a gente olhar num primeiro momento para esse conceito, a gente, eu tinha um processo que eu fazia manual, agora eu tenho um processo que eu faço de forma automatizada. Então, eu ganhei uma eficiência no meu processo que vai me gerar mais competitividade e eu estou desenvolvendo um processo novo dentro da minha empresa. Tudo bem, meu projeto é um projeto de inovação tecnológica. Até aqui, sim. Agora, ele é passível de ser incentivado para a lei do bem? Tem uma segunda pergunta que precisa ser feita nesse caso. Essa automação que foi feita, quem é que fez? Ela é uma solução pronta de mercado que você só adquiriu, integrou com as suas soluções internas e você viabilizou essa automação? Ou ela é um desenvolvimento que você precisou gerar um conhecimento, gerar o desenvolvimento e a solução que foi construída, ela tem diferenças em comparação àquilo que existe no mercado? Essas perguntas, elas vão balizar se o teu projeto é incentivado ou não é incentivado. E essa segunda pergunta que a gente traz aqui é com relação ao risco tecnológico do projeto. Ou seja, não basta que o projeto tenha um elemento inovador, uma inovação tecnológica, ele também precisa ter desafio técnico, ou seja, o teu time interno precisou superar uma série de desafios técnicos, precisou gerar novos conhecimentos para que aquele projeto pudesse ser viabilizado. E aí entra o conceito de risco tecnológico. O que é o risco tecnológico? Nada mais é que o risco do projeto dar errado. Concorda comigo que se você tem uma solução pronta de mercado, que você só contrata uma assinatura e pluga, o risco daquilo dar errado é muito baixo? E mesmo que ele seja um risco de negócio alto, não tem risco de desenvolvimento, porque a solução já está pronta, você só está plugando, você só está integrando. Agora, diferente de se o desenvolvimento da automação é o teu time interno que fez. Ou se você desenvolveu uma solução a 4 mãos com o teu fornecedor que respeita as peculiaridades do teu negócio, as peculiaridades do teu produto, do teu processo, e dentro desse processo de construção, vocês conseguiram desenvolver uma automação que ela tem um monte de especificidades diferentes do que aquilo que é feito no mercado, e que isso gerou uma série de desafios técnicos, porque não se tinha conhecimento de como fazer aquilo, e esse conhecimento precisou ser construído, e esses desafios técnicos precisaram ser superados. Nesse sentido, quando a gente tem esse risco tecnológico, quando a gente tem essa barreira técnica que foi superada e esses novos conhecimentos gerados, aí sim a gente tem um projeto que é elegível para fins da lei do bem. Então, sempre que eu faço uma avaliação de um projeto, por exemplo, a gente sempre começa pela inovação, entendendo o que é inovação tecnológica, o que o projeto se propõe, mas eu sempre cito que o que vai determinar se um projeto ele é elegível ou não necessariamente é a inovação final que aquele projeto está se propondo. É, na verdade, o desafio técnico e o risco tecnológico desse projeto. E aqui é um ponto muito importante que precisa ser muito bem esclarecido no momento, por exemplo, de um reporte para fins do MCTI, para fins de análise do MCTI, porque é um tópico que vai ser avaliado e que pode fazer com que o teu projeto não seja elegível. A gente tem projetos que são inovação tecnológica, mas que não tem risco tecnológico para a empresa. Então, aqui a gente já fala um pouquinho da questão de risco e da questão de elemento, mas eu queria poder entrar com vocês um pouco mais a fundo nos tipos de projeto. A gente tem dentro da Lei do Bem 3 tipos de projeto que podem ser incentivados. A pesquisa básica dirigida, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. Então, uma vez que a gente entendeu qual é a inovação e uma vez que a gente entendeu o risco tecnológico e o desafio, a gente vai classificar esse projeto em alguma dessas 3 etapas. E são só elas que são incentivadas. Começando pela pesquisa básica aplicada. Qual que é o objetivo da pesquisa básica aplicada? Nesse momento, a empresa não quer desenvolver nada. Ela não vai fazer um desenvolvimento, uma validação prática, não vai levar um produto a mercado ou viabilizar um processo.
Na pesquisa básica dirigida, ela quer basicamente entender e agregar novos conhecimentos sobre um fenômeno que ainda não é compreendido no mundo. Então, trazendo um exemplo prático aqui para vocês, lá no início do século XX, se fez uma pesquisa básica dirigida com relação à mecânica quântica. Naquele momento, não tinha pretensão nenhuma de aplicar a mecânica quântica a alguma solução ou a algum produto. O objetivo daquela pesquisa básica dirigida era compreender o que era aquele fenômeno da mecânica quântica, quais são as possíveis aplicações daquilo. E aí, na pesquisa básica dirigida, o objetivo principal é criar uma grande base de conhecimento que depois pode se desdobrar em novos conhecimentos, em novos conceitos. Então, um dos tipos de projeto que é elegível para fins da lei do bem é a pesquisa básica dirigida, que é só essa compreensão sobre novos fenômenos. A gente tem também, dentro da lei do bem, como incentivado, um projeto que se chama pesquisa aplicada. O que é a pesquisa aplicada? É quando você já tem a compreensão daquele fenômeno, mas você faz uma pesquisa para resolver um problema específico com aquele fenômeno. Então, pegando o exemplo da mecânica quântica que a gente trouxe aqui, lá no início do século XX, ela era só teoria, só se entendia o que era mecânica quântica. Só que em 1950, quando os novos computadores começaram a surgir, houve a necessidade de desenvolvimento, por exemplo, de microchips. Se tinha um problema e um objetivo muito claro. E aí se conectou um fenômeno que se conhecia, ou melhor, que se conheceu no início do século, que era a mecânica quântica, e esse conhecimento ele foi aplicado para a resolução de um problema específico, que era a necessidade desses microchips para viabilização, por exemplo, de cálculos computacionais, e aí olhando para as primeiras máquinas que foram desenvolvidas. Então, uma pesquisa aplicada, ela é muito próxima ainda da teoria, ela ainda está falando de conceitos, a gente não tem algo que é desenvolvido, levado a mercado, mas ela já tem uma proposta e um objetivo muito mais claro, uma proposição muito mais objetiva do que se pretende com aquela pesquisa. E nós temos, por fim, o desenvolvimento experimental. Qual é o objetivo do desenvolvimento experimental? É poder fazer validação de viabilidade técnica. Então, é realmente aonde a gente vai a nível de protótipo, a nível de teste, a nível de validação, até mesmo em larga escala, para poder analisar se aquele meu projeto ele pode ir a mercado ou não. Então, esses são os 3 tipos de projeto de pesquisa e desenvolvimento que é incentivado dentro da lei do bem: pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Eu posso ter um projeto que ele inicia na primeira pesquisa básica dirigida e ele passa pela aplicada e vai até o desenvolvimento experimental. Só que a maioria dos projetos que hoje são elegíveis para fins da lei do bem são os desenvolvimentos experimentais, que é o quê? Eu já sei qual é a compreensão do fenômeno, eu já sei qual é o fenômeno, eu já sei que ele pode ser aplicado, mas agora eu vou realmente colocar a mão na massa, desenvolver e validar tecnicamente se aquela solução funciona. Então, um exemplo muito simples, por exemplo, da inteligência artificial. Poxa, a gente está falando de Large Language Models. Então, quando esses primeiros conceitos começaram a surgir antes mesmo da própria inteligência artificial, a gente ainda estava no campo da pesquisa básica dirigida, que é entender como que funciona esse processamento e essa compreensão mensal, essa inteligência artificial. Depois eu vou para uma aplicação aplicada, por exemplo, que é o potencial de se criar um chatbot de inteligência artificial para responder a todas as perguntas do universo, que seria o caso, por exemplo, do ChatGPT, mas ainda sem esse desenvolvimento. É você fazer uma pesquisa aplicada para entender se aquilo que foi entendido dentro do fenômeno, ele pode ter uma aplicação prática na vida real ou não, e para resolver um problema específico. E aí, a partir do momento que se entende que isso é possível, aí sim nós vamos para o desenvolvimento experimental, que é realmente o desenvolvimento propriamente dito da
solução, ou seja, do produto, do processo e do serviço. Então, podemos ter projetos que passam por todas as etapas, mas podemos ter projetos que têm em apenas uma das etapas. Então, sempre que a gente for fazer uma análise de projeto, a gente, num primeiro momento, entende o que é o projeto, mas a gente classifica em uma dessas 3 categorias. Então, quanto mais próximo da teoria e da pesquisa propriamente dita, mais perto do pesquisa básica e da pesquisa aplicada o projeto vai estar. Quanto mais próximo do campo prático de viabilidade, de teste prático, a gente vai estar mais perto do desenvolvimento experimental. Então, a faixa que é elegível dentro do projeto é a faixa de pesquisa e desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a dúvida que surge é: pô, mas o meu projeto, ele é um projeto de 3 anos. Como que eu incentivo esse projeto dentro da Lei do Bem, se ele é um projeto de 3 anos? Primeira coisa, projetos plurianuais podem ser incentivados. Cada ano você vai incentivar o investimento relacionado a cada um desses períodos. Esse já é uma informação que é relevante a gente entender. Mas a gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa entender qual que é o cronograma e as fases do projeto. Então, tudo que vem antes da pesquisa, por exemplo, benchmarking, que é, vamos ao mercado e entender o que tem no mercado para depois a gente iniciar a nossa pesquisa interna. Essa fase de benchmarking, que ela é pré-pesquisa, ela não é elegível. Então, tudo que eu tiver de investimento nessa etapa, ela não pode ser incentivada para fins da Lei do Bem. Eu só posso incentivar a partir do momento que eu inicio a pesquisa propriamente dita. E aí, lembrando, ela não é uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa de marketing, ela é uma pesquisa básica ou aplicada. A gente tem aqui um grau mais teórico e científico. Mesma coisa com o pós-P&D. Ou seja, a partir do momento que eu conseguir ter a validação técnica daquela solução que eu estou fazendo, seja um produto, um processo ou um serviço, eu validei, eu fiz testes, inclusive testes em escala industrial, porque isso também é importante para validar. Mas eu fiz o teste em escala industrial num ambiente mais controlado e eu validei tudo aquilo que vem pós-lançamento daquela solução e escala operacional já não é mais incentivado porque ele é o pós-P&D. Então, para eu saber meu corte de incentivo, eu preciso encaixar as etapas do meu projeto dentro da pesquisa e do desenvolvimento. Tudo que vem antes disso ou que vem depois disso, que aí é uma fase mais de operação e de larga escala, não é mais incentivado dentro do programa. Então, esse é um pouco do fluxo que a gente precisa passar. E aí, quando a gente classifica o projeto em pesquisa básica ou pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental, e a gente incentiva esse projeto, por óbvio, a gente vai ter que necessariamente reportar para o Ministério um dossiê, um relatório, um descritivo desse meu projeto. E aí, dentro desse meu descritivo, tem algumas informações que eu preciso reportar. Dentre elas, vou citar aqui só as principais, porque não é o objetivo do vídeo a gente detalhar isso tudo. Mas a gente tem 4 coisas que são muito importantes e que vão ser avaliadas e podem determinar se o meu projeto vai ser incentivado ou não. O elemento inovador do projeto, a barreira técnica ou o risco tecnológico, a metodologia adotada e os resultados do meu projeto. Essas 4 informações são importantes. Ah, Sandy, mas eu preciso reportar o tipo de projeto, se é pesquisa básica aplicada ao desenvolvimento experimental. É uma informação importante? É importante, mas ela de forma isolada não vai falar nada. Dentro do teu elemento inovador, você vai entender qual é o tipo de projeto que você tem. Ah, tenho que reportar data de início, data e término, também, mas é muito mais para fins de controle. Agora, o que determina elegibilidade de projeto é basicamente esses 4 tópicos, e sempre que a gente vê contestação, né, casos de contestação, casos de glosa, é com relação a esses 4 tópicos. Então, trazendo aqui para vocês algumas dicas práticas do que tipo de pergunta você pode fazer
para identificar se o projeto é elegível ou não e que tipo de informação você precisa ter nesse teu descritivo para conseguir ter a aprovação de projeto. Então, elemento inovador. Primeiro ponto, você precisa entender o que é o teu projeto. Então, o teu projeto é um produto, um processo, um serviço? É o desenvolvimento de algo novo ou é uma melhoria incremental? Ele é uma inovação mais a âmbito mundial, a âmbito nacional, ou é uma inovação mais interna da empresa? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Qual é a inovação que a gente está falando aqui? E isso independente se é desenvolvimento experimental ou se é pesquisa, porque se ela for uma pesquisa, você consegue dizer, não, eu estou estudando o fenômeno X. Talvez não vai ter tanta vinculação com o produto, com o processo, mas você consegue justificar o porquê que você está estudando aquele material. Por exemplo, surgiu um novo material que foi descoberto e aí você está fazendo uma pesquisa básica para entender aquele material, só que você sabe que você está estudando e pesquisando aquele material porque você quer saber se no futuro, depois que você entender aquele material, se ele é possível, por exemplo, para desenvolver, para ter um material alternativo para os produtos que você desenvolve. Isso é uma possibilidade dentro do benefício também. Então, a primeira pergunta é, o que é essa inovação que você está falando? Então, fazer essas perguntas básicas. Ainda dentro do elemento inovador, o que está sendo feito ali dentro do projeto? O que é o novo? É um novo produto? Legal. Tá, ele é um novo produto para a empresa, mas o que ele tem de novo em comparação com os outros produtos que você tem no teu portfólio? É uma melhoria incremental de processo. Mas qual é a diferença do processo que você está desenvolvendo em detrimento ao processo que você tinha anteriormente? Então, essas perguntas precisam ser feitas. A gente precisa fazer essas comparações e poder explicar não só o que é a inovação, mas como é essa inovação e o que ela está gerando de novos conhecimentos para a empresa. Então, isso é muito importante de deixar muito bem claro no elemento inovador. E aí, dentro desse tópico ainda, é importante também os ganhos que o projeto vai gerar. Então, você conseguir deixar de forma muito clara se você está reduzindo um tempo de processo, se você está melhorando a experiência do teu cliente, se você está fazendo o teu produto ser mais sustentável, por exemplo. Enfim, tem uma série de ganhos que podem vir em detrimento de um projeto, e aí isso precisa estar muito claro dentro desse descritivo e dentro dessa análise de projeto. Então, o elemento inovador, num primeiro momento, é entender isso. Qual é a inovação? Em qual âmbito, em qual grau que a gente está falando de inovação mais ou menos disruptiva para mercado ou interna? O que tem de novo, o que tem de aperfeiçoado dentro desse projeto? E aí sempre é importante ter bases comparativas aqui para você conseguir trazer cases um pouco mais práticos, né? Então, naquele exemplo que eu dei, por exemplo, do desenvolvimento de uma automação. Tá, mas o que é essa automação que você fez tem de diferente de outras automações que existem no mercado ou de outras automações que você tem? O que essa automação traz de diferença em detrimento do teu processo manual? Tudo isso é importante. E o ganho? Ganho também. Quais são os ganhos que esse projeto traz? Aí fechamos o bloco do elemento inovador, que vai caracterizar a nossa inovação tecnológica. Aí a gente entra no segundo bloco, que é quais são os desafios técnicos e o risco tecnológico do projeto. Nesse tópico, a gente precisa deixar muito claro quais são os desafios técnicos que foram enfrentados ao longo do projeto. Então, muito relevante, esses desafios, se não superados, podem inviabilizar o projeto. E aí é aqui que é o gancho do risco tecnológico. Risco tecnológico é o risco de não dar certo. Então, eu preciso ter desafios que eles são difíceis o suficiente para fazer com que o projeto realmente tenha risco de não dar certo. E aí, toda a minha pesquisa e desenvolvimento é para quê? Para superar aqueles desafios. Então, nessa pergunta de quais são os desafios técnicos e o risco tecnológico, a gente precisa conseguir responder quais são os desafios que o projeto teve que enfrentar ou buscou superar
E aí você vai ter que estar muito linkado à tua inovação. Então vamos pensar o exemplo aí dessa automação que a gente comentou. Tô trazendo muito processo, porque processo é um pouco mais difícil do que produto, né? O produto às vezes fica mais claro qual que é o desafio daquilo que está sendo feito. Mas vamos pensar num processo aqui, numa automação do que está sendo feito. Poxa, se eu estou desenvolvendo uma automação interna, vamos pensar que essa minha automação, ela não só tem RPA, mas ela tem também inteligência artificial. Só que não é uma inteligência artificial onde eu só conecto, por exemplo, uma API com o ChatGPT da vida e eu já tenho a inteligência artificial funcionando. Não, aqui nesse projeto a gente desenvolveu uma automação com uma inteligência artificial própria que foi desenvolvida para as necessidades da empresa, por exemplo. E aí, quais são os desafios técnicos desse projeto? Primeiro, como que você faz a integração entre várias tecnologias que vão ter que trabalhar em conjunto? Segundo, como que você resolve a questão da falta de conhecimento? Porque muitas vezes a empresa e os funcionários não têm conhecimento de como desenvolver aquilo, então você precisa adquirir esses conhecimentos. Terceiro tópico que pode ser um desafio é o entendimento de processo, porque muitas vezes você precisa mudar o processo todo para você conseguir automatizar, não é só plugar uma solução tecnológica, tem muito desafio por trás em termos de processo. Então tem uma série de desafios que, se eles não fossem superados, eles não viabilizariam o projeto. Então, nessa pergunta de risco, o que a gente precisa responder? Qual é o risco? Qual é o desafio? Ou quais são? Por que isso é um desafio técnico? Isso é muito importante. Eu vejo muitas empresas reportando. O desafio do projeto é a falta de conhecimento. Tá? Ou o desafio do projeto é como integrar várias tecnologias. Ou o desafio do projeto é como fazer o aço se comportar a uma temperatura X. Tá, mas por que isso é um desafio técnico? Você trazer um pouco mais de detalhamento com relação a isso para contextualizar por que isso é um desafio para a tua empresa. Porque muitas vezes o avaliador que vai estar olhando, talvez ele vai ter um olhar de fora e ele vai olhar, não, mas isso aqui não é um desafio técnico, já existem soluções no mercado. Mas às vezes para a realidade do teu projeto, para a realidade da tua empresa, isso não é uma verdade, isso é um desafio. Então você precisa contextualizar o porquê. E aí, por fim, como que esse desafio foi superado? Você precisa conseguir contextualizar como que esse desafio foi superado ou como que se pretende superar esse desafio. E aqui vai também um pulo do gato quando a gente fala em projetos, que é, tá, mas e se o meu desafio não foi superado? Eu iniciei meu projeto, ele era um projeto de inovação, ele tinha uma série de desafios, ele era ultra complexo, só que eu não consegui superar o desafio e aí a gente teve que descontinuar o projeto em função disso. Eu perco o meu projeto? Eu não posso incentivar? Não, você vai poder incentivar o teu projeto da mesma forma, por quê? Se a gente está falando que pesquisa e desenvolvimento tem como premissa risco tecnológico, se o risco tecnológico existe, é bem comum que os projetos, em algumas situações, não consigam ser implementados. Isso quer dizer que você não fez o P&D? Você fez o P&D. Então, todo o investimento que você teve durante o tempo que você fez a pesquisa e desenvolvimento, ele vai poder ser usufruído, independente se aquela solução foi para o mercado ou não foi, se ela foi viabilizada ou não foi. Isso é pós, mas tudo que aconteceu até o momento aí dessa conclusão final, ela pode ser incentivada. E aí a gente vai para a terceira pergunta, que é a metodologia. Então, entendi a inovação, tá muito claro qual que é a inovação, os ganhos, tá muito claro os desafios que eu precisei superar, como que eu superei ou como que eu pretendo superar, ficou muito claro que o projeto tem risco de dar errado. Mas aí eu preciso explicar como é que eu desenvolvi esse projeto, porque pesquisa e desenvolvimento tem metodologia, então eu preciso explicar como eu fiz. De metodologia quer dizer que eu tenho que dizer que eu adotei metodologia ágil ou metodologia Scrum? Não. Aqui a metodologia é quais são as etapas que você desenvolveu no projeto, que atividades você fez em cada etapa, quais foram as análises bibliográficas, os estudos, como foram feitos os desenvolvimentos, quem fez, com quais tecnologias, com quais soluções, quais foram os testes que foram feitos, quais os resultados dos testes, teve construção de protótipo, não teve?
Na metodologia você conta a história do teu projeto, como que ele foi desenvolvido. E aí a gente tem nisso tudo a amarração da inovação, do desafio e do método que foi aplicado. E aí, por fim, os resultados, que são tanto de inovação quanto os resultados econômicos do projeto. Aqui a gente teve uma novidade agora no último formulário da Lei do Bem, o número de caracteres aumentou, então a gente tem 2.000 caracteres para resultado de inovação e mais 2.000 para resultado econômico. Então, o que a gente conclui agora? A parte de resultado, as métricas de projeto e como que isso foi avaliado, elas estão e são muito importantes para a análise do MCTI. Então, não basta você contextualizar o elemento inovador ou a barreira ou a metodologia e não conseguir extrair os resultados. Ah, mas e se o meu resultado foi negativo? Esse é o momento de você poder contar por que o resultado foi negativo, porque como é que vocês chegaram até esse resultado? E se o projeto tivesse dado certo? Quais são os resultados que você almeja que esse projeto vai ter? Então, é o tópico onde você vai trazer essa informação. Então, aqui a gente fez um apanhado assim, bem detalhado sobre quais são os tipos de projeto que a gente tem, quais são as perguntas essenciais que a gente tem que conseguir responder para identificar os projetos. E aí a minha dica final para vocês é: façam uma análise completa de todo o portfólio de projetos da tua empresa. E aqui é um desafio enorme, porque a maioria das empresas não tem governança e não tem uma gestão que tenha esse mapeamento dentro das empresas. Mas isso é muito importante, tanto para aquelas que querem avaliar um início de incentivo, mas também para as que já estão na Lei do Bem. Porque tem muito projeto que está acontecendo em várias áreas e que a empresa ela sequer tem conhecimento e sequer está incentivando. Então, o primeiro passo é mapear o portfólio de projetos e aí, feito esse mapeamento de portfólio de projetos, rodar essas perguntas que a gente comentou aqui para poder iniciar uma classificação de se o projeto pode ou não pode ser incentivado. Se ele cumpre os requisitos de risco tecnológico, de barreira, de novos conhecimentos e de elemento inovador, ele provavelmente vai poder ser incentivado e aí você coloca ele no looping do teu benefício. Então, tem dois movimentos. O movimento é entender os projetos que estão rodando, porque lembra, o projeto plurianual pode ser elegível, então talvez um projeto que iniciou ano passado, você não consiga mais tomar o benefício do ano anterior, mas você consegue tomar o benefício de 2025. E você pode começar a reportar e tomar o benefício da metade do projeto em diante, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Então, o que você não pode é retroagir para o passado. Mas, a partir de agora, se você identificou que o projeto é elegível, você pode incluir ele dentro do rol de portfólio incentivado que você tem. Mas você precisa ter conhecimento desses projetos. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica é: cria um fluxo de governança de sempre que um projeto for ser iniciado, que a partir do day one ele já faça essa análise, ele já sofra essa análise com relação à elegibilidade ou não da Lei do Bem. E aí você cria um fluxo de governança que ele vai funcionar muito bem. No início tem uma curva de aprendizado, é muito natural, mas que com o tempo você consegue ter essa informação disseminada entre todas as áreas da tua empresa, e sempre que um novo projeto é iniciado, dentro de uma série de informações que a gente sabe, uma série de aprovações que precisam ser feitas, ele também passa por essa análise de Lei do Bem. Por que isso é importante? Porque isso, inclusive, pode ser argumento para que você obtenha a aprovação do investimento no teu projeto. Lembra que a Lei do Bem pode ter um benefício de 20% a 34% do valor investido. Isso pode ser um argumento para, por exemplo, uma diretoria ou uma liderança aprovar o investimento num projeto, desde que ela saiba que ela vai poder ter o benefício fiscal dentro disso. Então, aqui minhas duas dicas principais, e aí depois dessa informação toda, eu fico muito à disposição. Coloquem as dúvidas também nos comentários para a gente explorar um pouco mais sobre isso. Tragam dicas também, insights, enfim, sugestões de novos assuntos e também de aprofundamentos nesse contexto de projeto. Aqui é um tópico bastante importante, é um tópico bastante denso, tem muita informação para explorar, mas eu fico 100% à disposição para a gente poder conversar um pouco mais a respeito. Muito obrigada!